Bom, nosso trabalho consiste em apresentar o volume de prismas com bases iguais. E para entender isso, a gente precisa primeiro saber algumas áreas de alguns polígonos de duas dimensões, ou seja, largura e comprimento, de algumas dessas figuras que a gente vai usar bastante em relação aos volumes, né? Aqui a primeira a gente tem a figura de um quadrado, ou seja, do lados iguais, ou seja, L ao quadrado, lado vezes lado, base vezes altura, e então é L ao quadrado, né? Porque são iguais, e então pode se juntar, né? Aqui ao lado a gente tem um retângulo, ou seja, bases vezes altura, e aqui abaixo a gente tem um triângulo, cuja área dele a gente precisa saber a área e uma relação entre os catetos e a hipotenusa, que é o Pitágoras. A área ela vai sempre ser B base vezes altura dividido por 2. Aí Pitágoras vai ser o cateto, a soma dos quadrados dos catetos vai ser o quadrado da hipotenusa. A primeira definição que a gente pode achar de um volume de prismas com bases iguais é que ele possui três dimensões, ou seja, largura, comprimento e espessura, né? No caso, ou seja, tudo que está em nossa volta possui três dimensões, então tudo é um prisma, pode-se dizer isso. E ele é dado pela fórmula que o volume de um prisma com bases iguais é igual à área da base vezes a altura. Bom, agora nessa outra página a gente pode atribuir outras áreas para outros polígonos de duas dimensões para entender melhor esse volume. Aqui a gente tem a primeira figura como um círculo, e a área do círculo ela vai ser πr ao quadrado, onde π é uma constante, aproximadamente 3,14, né? Dependendo do exercício. Aqui abaixo a gente tem um hexágono regular. Toda figura regular é que ela possui todos os lados iguais. Bom, no caso do hexágono, né, que é uma figura que parece bastante em vestibular, ela possui 6 lados iguais, ou seja, se você pegar o vértice e ligá-lo até o centro, é possível formar 6 triângulos equiláteros. E a área de um triângulo equilátero a gente pode achar. Aqui a representação, né, atribuindo Pitágoras, atribuindo a metade da base, né, a gente pode achar, deixando H em função de L, a gente pode achar a área de um triângulo equilátero, que seria a raiz de 3, L ao quadrado sobre 4. E fazendo 6 vezes essa área, a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, no numerador e denominador, e fica 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Essa é a área de um hexágono, no caso dele ser regular. Aqui abaixo a gente tem a representação de uma figura tridimensional, cujo é um cubo, né? Como por exemplo, é um cubo, e o cubo ele consiste em 3 arestas iguais. Aqui eu chamei de A, então o volume desse cubo vai ser A vezes A vezes A ao cubo, né? Ele pode ser medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos e decímetros cúbicos, qualquer unidade que tenha arbitrariamente elevado ao cubo. Bom, nessa outra página a gente pode pegar relações de unidade, né? Onde a gente pode achar por uma fórmula, uma frase, né? Quero um hambúrguer duplo mais 2 cocas médias, pegando as iniciais, né? O som, não, o fonema dessas palavras, a gente pode formular essa frase que ajuda bastante a gente decorar e a gente entender um pouco mais das unidades, né? Ou seja, aqui no caso, andando para a esquerda, né? A seta andando para a esquerda, você multiplica por 10, ou seja, quando eu quero transformar centímetros para metros, eu multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 100. Quando eu quero transformar, por exemplo, quilômetros para metros, eu divido por 10, divido por 10, divido por 10, divido por 1000, né? Então isso ajuda bastante a gente converter algumas unidades. As conversões mais usadas em questões de volume seria o litro para decímetros cúbicos ou o litro para metros cúbicos, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. No caso de você querer transformar 1 metro cúbico para centímetros cúbicos, é apenas uma relação de igualar os dois, ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros. Elevando ao cubo em ambos os lados, usando a relação arbitrária, né, a gente pode concluir que 1 metro cúbico, né, a unidade elevada ao cubo, né, 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos, e a gente pode fazer isso com outras unidades. Qual foi? Bom, esse foi o nosso vídeo explicando um pouco mais sobre prismas com volumes